Estudo do livro Não Acredite em Tudo que Você Sente, do Robert Leahy. Aula 22. Empatia estratégica e validação interpessoal. Em nossa última aula, aula 21, fizemos uma das travessias mais difíceis desta nossa jornada de estudo. Olhamos para a lente quebrada da projeção, vimos como a dor não resolvida do nosso passado nos faz interpretar o comportamento das pessoas que amamos de forma distorcida. Entendemos a dolorosa dança entre o perseguidor, que avança por medo do abandono, e o evitador, que recua por medo de ser inadequado. Nós vimos o caos que a falta de comunicação gera. Mas a pergunta que ficou ecoando na nossa última aula foi: como quebramos esse ciclo? Como nós desarmamos uma pessoa que está cega pelos próprios esquemas emocionais? Como nós construímos uma ponte quando o outro já levantou muros de 10 metros de altura? Como nós, no consultório ou na vida, nos tornamos o porto seguro onde o outro finalmente consegue abaixar as armas e respirar? A resposta para isso não é mágica. É técnica, é ciência, é arte. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nessa aula, nossa aula 22ª da série de estudo baseada no livro do Robert Leahy, Não Acredite em Tudo que Você Sente, vamos dominar uma das ferramentas mais transformadoras das relações humanas. Eu sou Jefferson Gain, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E nessa aula vamos destrinchar a empatia estratégica e a validação interpessoal. Nós vamos desconstruir um dos maiores mitos sobre a validação, o de que validar significa concordar. Vamos mergulhar nos 6 níveis de validação criados pela Marsha Linehan na terapia comportamental dialética DBT. E vamos aprender a escutar a dor do outro de uma forma que desativa biologicamente o alarme de incêndio no cérebro dele. Então, venha comigo, conecte-se com a minha voz, ajuste seus fones e vamos aprender juntos. O paradoxo da validação: o que é e o que não é. Para começarmos a construir o nosso raciocínio clínico, nós precisamos limpar o terreno das falsas crenças. E uma das maiores falsas crenças sobre relacionamentos e terapia é a confusão entre validar, concordar e incentivar. Muitos de nós, e a esmagadora maioria dos nossos futuros pacientes, têm pavor de validar os sentimentos do outro durante um conflito. Imagine um casal discutindo. O parceiro diz: "Eu estou com muita raiva de você porque você não lavou a louça, você nunca se importa com a casa." A sua primeira reação instintiva, por defesa, é validar. E aí você diz: "Isso não é verdade, eu lavei a louça na terça-feira, você está exagerando." Mas por que nós fazemos isso? Sabe por quê? Porque o nosso cérebro primitivo acredita que, se nós validarmos a raiva do outro, nós estaremos assinando um atestado de culpa. Acreditamos que dizer "eu vejo que você está com raiva" é o mesmo que dizer "você está certo e eu sou um lixo." Mas isso é um erro cognitivo gravíssimo. Validar uma emoção não é concordar com a atitude do outro, nem com a raiva distorcida dele. A validação emocional é o ato de comunicar o seguinte: a sua experiência interna, os seus sentimentos e os seus pensamentos fazem sentido dentro do contexto de quem você é e do que você está vivendo neste momento. É perfeitamente possível e clinicamente necessário validar uma emoção reprimindo um comportamento. Por exemplo, com uma criança.
Eu entendo perfeitamente que você esteja com muita raiva porque a brincadeira acabou. É muito chato ter que parar de brincar. Olha aí, validando então a emoção. Mas bater no seu irmão não é aceitável. Então, primeiro validou a emoção e depois deu um limite ao comportamento. No consultório, nós vamos receber pacientes com ideação suicida, com comportamentos compulsivos, com crises de ciúme patológico. Se eu e você dissermos, você não deveria se sentir assim, o seu namorado não deu motivos para ciúmes. Se fizermos isso, acabamos de perder a aliança terapêutica. Nós invalidamos a dor. A validação clínica exige que nós digamos, considerando o seu histórico de traições no passado, faz todo sentido que ver o seu namorado online no celular desperte um terror absoluto de ser abandonada de novo. O seu medo é real e compreensível. Agora, vamos olhar para o que fazer com ele. Perceberam a diferença? A validação não julga se o sentimento é certo ou errado, baseado nos fatos do presente. A validação reconhece que o sentimento é verdadeiro para aquela pessoa naquele instante. A fome de ser visto, a biologia da empatia. Mas por que a validação é tão poderosa? Porque ela é capaz de transformar uma briga aos gritos em um choro aliviado, em questão de minutos. A resposta está na nossa biologia. Nós somos mamíferos. Durante vários e vários anos, lá no tempo antigo, no início da história da humanidade, pertencer ao grupo era a nossa única garantia de sobrevivência. Se você fosse expulso da tribo, você morria de frio ou devorado. Portanto, o nosso cérebro desenvolveu um radar altamente sensível para detectar a aceitação ou a rejeição social. Quando uma pessoa expressa uma dor, um medo ou uma raiva e o ambiente responde com invalidação, isso é frescura, você é muito dramático, deixa disso, não foi bem assim. O cérebro dessa pessoa, quando escuta essas frases, não registra apenas um desentendimento verbal. O sistema límbico dela, especificamente a amígdala, registra uma ameaça de morte social. A invalidação é traduzida pelo cérebro como: eu não sou compreendido. Se não me compreendem, não me aceitam. Se não me aceitam, estou sozinho. Se estou sozinho, corro perigo. O que acontece quando o cérebro se sente em perigo? Ele luta ou foge? A pessoa invalidada começa a gritar mais alto, tenta provar o seu ponto de forma mais agressiva ou se fecha em uma depressão profunda, sentindo que há algo de fundamentalmente quebrado e errado com as suas próprias emoções. Marsha Linehan, uma das mentes mais brilhantes da psicologia atual, postulou que o ambiente invalidante é um dos grandes causadores do transtorno de personalidade borderline e de severas desregulações emocionais. Crescer ouvindo que o que você sente não é real cria adultos que não confiam nos próprios radares internos. Por outro lado, quando aplicamos a empatia estratégica e validamos genuinamente a emoção do outro, ocorre um fenômeno neurobiológico espetacular. O córtex pré-frontal do outro, a área lógica e racional do cérebro, percebe que não há ameaça. A amígdala desliga o alarme. O sistema parasimpático é ativado. A respiração acalma. O paradoxo mágico da psicologia humana é esse. As pessoas só conseguem mudar de comportamento depois que sentem que o seu estado atual foi total e completamente aceito. Ninguém muda debaixo de crítica. Nós só mudamos debaixo de compreensão. Os 6 níveis de validação. A escada de Marsha Linehan. Para não ficarmos apenas na teoria, vamos pedir emprestado o modelo prático da terapia comportamental dialética, a DBT. Marsha Linehan estruturou a validação em 6 níveis hierárquicos.
Como terapeutas, nós precisamos saber subir essa escada e, como parceiros e amigos, dominar esses níveis pode salvar os nossos relacionamentos. Vamos a ele passo a passo. Nível 1: estar presente. Atenção desperta. A validação mais básica não requer palavras, requer corpo. É o ato de dar a sua atenção plena e indivisível a quem está falando. Você não consegue validar alguém enquanto rola o feed do Instagram. O nível 1 é o contato visual, a postura voltada para a pessoa, o aceno de cabeça. É não interromper, é suportar o silêncio sem pressa. Muitas vezes, um paciente chorando no consultório não precisa de uma intervenção verbal brilhante. Ele só precisa que você suporte o choro dele com uma presença firme e inabalável. Nível 2: reflexão exata. Parafrasear. Aqui começamos a usar palavras. É o ato de devolver para a pessoa, de forma resumida, o que ela acabou de dizer, sem adicionar os seus julgamentos. E aí o paciente diz: eu estou exausto, parece que não importa o quanto eu estude, eu nunca vou passar nesse concurso, eu sou um fracasso. O terapeuta, então, utilizando o nível 2, reflexão exata, parafraseando, diz: eu estou ouvindo você dizer que a exaustão está muito grande e que a sensação hoje é de que o seu esforço não está dando resultados. É isso mesmo? Olha que interessante, você não disse: você vai passar sim. Não, você não disse isso. Você apenas refletiu. O paciente sente: ele me ouviu. Nível 3: ler nas entrelinhas, articular o não dito. Este é o nível onde a empatia estratégica começa a ficar profunda. É ler a linguagem corporal e as emoções ocultas que a pessoa não está conseguindo expressar por vergonha ou confusão. Imagine a Marina da nossa última aula, com os braços cruzados, a voz dura, dizendo que não liga, que o Lucas não respondeu. O terapeuta ou o Lucas pode usar o nível 3 e dizer: Marina, você está me dizendo que está tudo bem, mas a sua postura está muito tensa e os seus olhos estão marejados. Eu imagino que debaixo dessa indiferença você esteja sentindo muita mágoa e um pouco de medo de ser deixada de lado. Faz sentido isso? Sempre valide o não dito em forma de pergunta. Dê ao outro a chance de corrigir você. Quando você acerta o nível 3, o alívio na fisionomia do outro é imediato. Nível 4. Validar, com base no histórico e na biologia. Aqui nós usamos a terapia do esquema e a história de vida da pessoa. É explicar por que a reação exagerada dela faz sentido baseado de onde ela veio. E aí dizemos: é claro que você sente pânico quando o seu chefe te chama para uma reunião de feedback. Considerando como seu pai costumava te punir severamente por qualquer erro na infância, o seu cérebro aprendeu que qualquer avaliação é um risco de rejeição severa. O seu medo faz todo sentido, dadas as suas experiências passadas. Dizer isso, meus amigos e minhas amigas, retira a culpa. O paciente para de achar que é louco ou quebrado e passa a se ver como um ser humano condicionado pela própria história. Nível 5. Validar com base no contexto atual. Normalização. O nível 5 é a universalização da dor. É dizer que qualquer ser humano normal, naquelas circunstâncias do presente, estaria sentindo o mesmo. E então, como terapeutas, dizemos: olha, não é só por causa do seu passado. Qualquer pessoa que estivesse trabalhando 12 horas por dia, dormindo mal, lidando com uma crise no casamento, estaria explodindo de estresse hoje. A sua ansiedade não é um defeito seu. É uma resposta normal a um ambiente anormalmente estressante. Você não tem ideia do peso que sai dos ombros de um paciente quando ele descobre que a dor dele é comum à experiência humana.
Nível 6. Autenticidade radical. Igualdade humana. Esse é o nível mais alto da validação clínica. É o momento em que você abandona o papel do especialista frio ou do salvador superior e se conecta de humano para humano. É não tratar o paciente como uma boneca de porcelana frágil. É responder de forma genuína. Se o paciente conta uma história engraçada, você ri. Se ele conta algo profundamente comovente, você permite que a sua voz embargue. O nível 6 é comunicar: nós estamos juntos nisso. Eu sou humano, você é humano, e nós somos iguais em nossa vulnerabilidade. As armadilhas da invalidação bem-intencionada. Agora que sabemos o que fazer, precisamos estudar os nossos maiores erros. Porque a verdade dolorosa é que as pessoas que mais nos invalidam não são os nossos inimigos, são as pessoas que mais nos amam. E eles fazem isso com as melhores intenções. A invalidação geralmente nasce da ansiedade de quem ouve. Quando você me conta um problema, a sua dor me gera desconforto. Eu não sei lidar com o meu desconforto em ver você triste. Então, eu tento consertar de todas as maneiras a sua tristeza rapidamente, não por você, mas para aliviar a minha própria ansiedade. E é aí que caímos nas 3 grandes armadilhas: a positividade tóxica, a síndrome de Poliana e a resolução imediata de problemas e o jogo do super trunfo do sofrimento. Vamos ver cada uma dessas. Primeiro, a positividade tóxica, a síndrome de Poliana. Essa primeira armadilha é a seguinte: o outro chora uma perda e você responde: ah, não fique assim, veja pelo lado bom, pelo menos você tem saúde, Deus sabe o que faz, tudo acontece por um motivo. Sabe por que isso é terrível? Porque a mensagem implícita é: a sua dor é um incômodo, pare de sentir, disfarce com gratidão forçada. A pessoa se sente culpada por estar triste. Segunda armadilha, a resolução imediata de problemas. O seu parceiro chega exausto do trabalho, frustrado com o chefe, querendo apenas ser ouvido. Ele começa a desabafar e você corta. Bom, então amanhã você chega no RH, manda um e-mail formal, documenta tudo e procura outro emprego. Você resolveu a logística, mas destruiu a conexão. Quando alguém está no olho do furacão emocional, o cérebro lógico pré-frontal está offline. Tentar dar soluções racionais para alguém que precisa de colo emocional é como tentar consertar um vazamento de água com um manual de instruções enrolado. Primeiro, valide a emoção. Quando a pessoa acalmar, pergunte: você quer apenas desabafar ou quer pensar em soluções juntos? Terceira armadilha, o jogo do super trunfo do sofrimento. O paciente ou o amigo diz: eu estou tão cansado, dormi só 5 horas. E você responde: 5 horas? Nossa, você está no luxo. Eu estou há 2 noites sem pregar o olho, com dor de cabeça e ainda tive que acordar às 6 da manhã. Cara amiga, caro amigo, quando fazemos isso, nós pegamos o holofote da dor do outro e puxamos para nós mesmos. Transformamos um pedido de conexão em uma competição de quem sofre mais. Sabe qual é o antídoto para tudo isso? O silêncio acompanhado do nível 5 de Marsha Linehan. Apenas diga: nossa, eu sinto muito. Isso deve estar sendo insuportavelmente pesado para você. Eu estou aqui. Empatia estratégica na clínica, consertando os casais. Vamos voltar aos nossos velhos amigos da aula 21, o Lucas e a Mariana, o perseguidor e o evitador. Como eles usam a validação que estamos aprendendo nessa aula para parar de se machucar? Marina mandou mensagens ansiosas porque o Lucas não respondeu. Lucas chegou em casa com raiva e querendo se trancar no quarto. Se eles não conhecem a empatia estratégica, a briga começa. E aí Marina diz: você é um egoísta, me ignorou o dia todo.
Dizendo isso, ela invalida as intenções de Lucas. E Lucas então rebate: você é uma louca descontrolada. Eu estava exausto. E aí, dizendo isso, Lucas invalida a ansiedade de Mariana. Mas e se eles usarem a técnica que estamos estudando? Vamos imaginar? Lucas chega, respira, ele entende que a raiva de Marina é o esquema de abandono dela gritando. Então, ele usa o nível 4 e diz: Marina, eu estou vendo que você está muito chateada. Sabendo o quanto o silêncio te assusta e te faz sentir abandonada, faz todo sentido que não ter recebido a minha mensagem tenha te deixado em pânico. Eu sinto muito ter engatilhado isso em você. Magia pura. Perceberam? A armadura da Marina derrete. Ela não precisa gritar de volta para provar o seu ponto, porque ele já aceitou. E então, Marina valida o Lucas usando o nível 5 e diz: eu te agradeço por me ver. Eu imagino que chegar exausto do trabalho e ainda dar de cara comigo cobrando atenção deve fazer você se sentir sufocado e como se nada do que você fizesse fosse o suficiente. Eu entendo porque a sua vontade é de ir para o quarto ficar sozinho. Faz todo sentido. Perceberam? Eles não concordaram com as atitudes um do outro. Lucas não concordou que é certo ela mandar 20 mensagens agressivas. E Marina não concordou que é certo eles sumir sem avisar. Mas eles validaram as dores que geraram as atitudes. Ao fazerem isso, eles saíram do ringue de boxe e sentaram-se no mesmo sofá, juntos contra o problema, em vez de um contra o outro. A autovalidação do terapeuta em formação. Antes da gente finalizar essa aula, precisamos voltar os nossos olhos para nós mesmos. Como estudantes, como psicólogos em início de carreira, somos cobrados para sermos mestres da validação alheia. Mas, frequentemente, somos carrascos impiedosos da nossa própria dor. Nós habitamos um ambiente de alta exigência teórica, de medo de cometer erros clínicos e de contato diário com a miséria humana. É absolutamente normal que você e eu sintamos medo. É normal que nós nos sintamos um impostor em algumas vezes. É normal terminar um atendimento sentindo que não sabe nada. Mas então, o que acabamos fazendo com esse sentimento? Nós nos invalidamos. Nós dizemos a nós mesmos: eu não deveria estar me sentindo assim. Eu estudo psicologia. Eu deveria ter o controle das minhas emoções. Eu sou um fraco. Espero que nós, a partir de agora, paremos e usemos os níveis de Marsha Linehan em nós mesmos. Nível 5 e nível 4 aplicados ao terapeuta. E aí, podemos dizer a nós mesmos: faz todo sentido que eu esteja exausto e assustado. Eu estou assumindo a responsabilidade de escutar o sofrimento humano profundo. A minha biologia e as minhas próprias histórias também estão aqui na sala comigo. Qualquer estudante e profissional no meu lugar, lidando com essa carga e com essas expectativas, estaria sentindo esse mesmo aperto no peito. A minha ansiedade não significa que eu serei um mau profissional. Ela significa que eu me importo de verdade. Pare de exigir de si mesmo um estado de iluminação que não existe. A autovalidação é o pré-requisito para prevenir o burnout. Você só consegue emprestar o seu sistema nervoso regulado para o paciente se você cuidar do seu primeiro. Seja gentil com o seu processo de aprendizagem. Você está sendo podado para crescer forte. Chegamos ao final da nossa 22ª aula. Minha amiga e meu amigo, nós transformamos nessa aula a teoria da comunicação em uma ferramenta cirúrgica de afeto e eficácia clínica. Desconstruímos a ideia de que a empatia é submissão. Entendemos que validar a emoção é separar o sentimento, que é sempre legítimo, do comportamento, que pode ser inadequado. Nós percorremos a escada dos 6 níveis de Marsha Linehan, desde a atenção genuína do corpo até a autenticidade radical da igualdade humana.
e nós aprendemos, de uma vez por todas, a parar de consertar, de positivar toxicamente ou de competir com a dor de quem você ama, trocando tudo isso pela presença corajosa. Quando nós aprendemos a validar estrategicamente, deixamos de ser um passageiro no conflito alheio e passamos a ser o mestre da regulação emocional do ambiente. O seu consultório se tornará um útero psicológico, um lugar onde o cérebro humano pode, finalmente, descansar. Mas e quando não dá tempo de usar palavras estruturadas? E quando o paciente, ou quem sabe você mesmo, é atropelado por uma crise de ansiedade no meio da noite? E quando a dor aguda do término de um relacionamento, de um luto repentino ou de um ataque de pânico dilacera o cérebro a ponto de as técnicas cognitivas de questionamento socrático falharem completamente? Nesses momentos, nós precisamos de tourniquets, precisamos de gelo, ataduras e analgésicos de ação rápida para a mente em curto-circuito. Em nossa próxima aula, vamos deixar as teorias longas de lado e vamos abrir a nossa maleta de emergência. Vamos entrar em campo para salvar vidas emocionais em tempo real. A próxima aula será aula 23, o kit de primeiros socorros emocionais. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixe aqui o comentário sobre suas percepções, de onde você é, se você é estudante de psicologia ou psicólogo formado. É fundamental para mim a sua interação. Vamos conversar. Se inscreva no canal Estudante de Psicologia, você sabe, é o melhor canal para você estudar, canal de maneira onde você estuda de maneira fluida no seu dia a dia. Se você estiver dirigindo na academia, às vezes fazendo um trabalho manual, você está estudando, porque o nosso tempo é curto, porém a nossa missão é uma missão importantíssima, buscar a melhor capacitação possível para a gente primeiro ser transformado por esse conhecimento e transformar a vida de outras pessoas sempre para melhor. Curta esse vídeo e coisa boa a gente divide, a gente espalha, a gente compartilha. Então, envie essa aula para os seus amigos, coloque aí nos grupos. Vamos juntos disseminar o conhecimento vivo transformador. Beba uma água, um cafezinho, quem sabe, levante-se da cadeira. Se estiver sentado, ajuste seus fones e vamos continuar a nossa saga em busca aí das 24 aulas dessa série. Vamos agora para a aula 23. Já estamos no finalzinho dessa série. Aula 23, o kit de primeiros socorros emocionais.